Já que o GP da Hungria tá chegando, vamos falar sobre o GP, um dos mais caóticos da história da Fórmula 1, GP da Hungria 2021. 2021, a temporada da Fórmula 1 que trouxe muitos fãs, muitos torcedores para a categoria, uma temporada que já estava no auge praticamente do Drive to Survive. Então, depois da pandemia 2020, em 2021 já tinham muitos fãs, ainda mais com a disputa acirrada de Hamilton e Verstappen naquele ano. Culminou no final do ano com o título do Verstappen naquele GP polêmico de Abu Dhabi, mas na Hungria a gente estava aí praticamente no meio da temporada. Max estava na frente do campeonato em primeiro e o Lewis Hamilton estava em segundo, mas assim muito perto do Verstappen. Então nesse GP da Hungria a disputa entre o Hamilton e o Verstappen já estava muito forte. E o Hamilton nesse GP saiu na frente porque ele fez a pole position. E além disso, foi uma dobradinha da Mercedes. Hamilton em primeiro, o Bottas em segundo, o Verstappen ia largar em terceiro e o Pérez em quarto. Então, os dois carros da Mercedes e os dois da Red Bull nas duas primeiras filas. Antes da gente começar o GP, tava chuviscando. Então, obviamente, todo mundo foi de pneu intermediário. Pneu de chuva ninguém usa nesse mundo da Fórmula 1, né? Todo mundo de pneu intermediário. Então foi tudo normal. Saíram, fizeram a volta de apresentação, ainda estava chuviscando um pouco, então por isso todo mundo estava de intermediário, montaram ali para formar o grid, até aí tudo normal. E aí foi dada a largada, o Hamilton largou muito bem, tanto que ele fez a curva ali meio que tranquilo, só que o Bottas, que estava em segundo, ele largou muito mal. Mas muito mal. E aí, Verstappen já foi passando ele, Pérez já foi passando ele, e aí para recuperar, ele foi tentar dar um gás na primeira curva, ele foi tentar ultrapassar alguém na primeira curva para a direita. Só que até o Norris, que estava um pouco mais para trás, já tinha ultrapassado o Bottas. Aí, lembra que eu falei que tava chuviscando? Chuviscando, mais difícil de ver a pista, aquele spray vindo no capacete, na viseira. Foi quase dar um dive bomb pra cima do Lando Norris, e aí ele perdeu o ponto de freada. Quando ele freou, o carro dele não conseguiu frear o suficiente, pelo ponto que ele começou a frenagem, ele foi com tudo. Foi um strike, sabe igual o boliche? Ele foi com tudo pra cima do carro do Lando Norris. E aí virou um efeito cascata. O Lando Norris bateu no Verstappen, que bateu no Pérez, que bateu no Leclerc, que bateu num monte de gente. Não satisfeito com isso, a galera que veio no pelotão de trás também aconteceu a mesma coisa. Porque o Stroll estrolando, né? O Stroll também fez a mesma coisa que o Bottas. Porque quando ele tava vindo e tava aquela confusão lá na frente que o Bottas gerou, o Stroll também perdeu o ponto de frenagem. Foi tentar fazer a curva feito um maluco, passou pela zebra e já foi batendo num monte de gente. Conclusão desse acidente todo que o Bottas gerou e o Stroll acabou contribuindo com ele. 5 carros inicialmente abandonaram o GP, mas depois o Mazepin acabou, meu Deus do céu, depois acabou tendo um problema ali no pit stop, ele acabou batendo num outro carro e ele acabou abandonando também. Ou seja, com esse rolo todo, o resultado foram, dos 20, 6 carros que foram eliminados, abandonaram o GP. Com isso, obviamente, a gente teve uma bandeira, primeiro um safety car, mas bandeira vermelha, porque teve que limpar tudo isso. Na volta dessa bandeira vermelha, os carros foram para a pista, fizeram a nova volta de apresentação, só que já estava saindo um sol. Já estava meio que um sol ali saindo, já não estava chovendo mais. E nessa volta de apresentação, todos os carros resolveram ir pro box colocar pneu de pista seca. Lembra que o Hamilton estava na pole position? Ele era quem liderava esse pelotão. Não, o Hamilton é um cara que consegue perceber muito essa questão dos pneus e tudo. Eu não entendo até agora como ele não percebeu isso. Que a pista estava secando e o pneu de pista seca seria o melhor. Assim, dá pra gente entender. Porque imagina, é fácil a gente julgar, né? Mas imagina você, eu e você, nessa situação. Pô, eu tô em primeiro lugar, eu tô na pole position. Eu tô em primeiro lugar. O que eu vou fazer? Eu vou largar em primeiro e ver depois a primeira volta e depois eu vejo que hora que eu paro no box. Ou eu vou jogar fora a minha pole position
ir pro box e correr o risco de voltar para último lugar. Então, assim, era uma decisão muito arriscada para a Mercedes, porque se o Hamilton, depois dessa volta de apresentação, fosse pro box, ele estaria jogando no lixo a pole position. Então, o primeiro colocado sempre há um risco muito grande em tomar essas decisões. Assim como decisões de parar no box, vou fazer um pit stop, será que eu paro nessa volta ou na volta seguinte? É muito difícil tomar essa decisão mesmo. Só que virou uma situação muito engraçada e lendária, né, na história da Fórmula 1, porque o Hamilton não foi pro box, e aí, obviamente, quando isso acontece, o primeiro colocado, ele entra no box, o carro de trás, na maioria das vezes, o segundo, o terceiro colocado, fazem a estratégia oposta do que o carro da frente fez. Então, se o carro da frente fica na pista, o de trás vai pro box. Se o carro da frente vai pro box, os de trás ficam na pista, que é pra fazer o contrário, exatamente por isso. Só que o engraçado foi que todo mundo fez isso, não foi só o segundo e o terceiro colocado, todos, literalmente todos os carros. E aí a gente teve essa imagem aqui épica, né, do Hamilton sozinho largando. O Sérgio Maurício, na transmissão da Band brasileira, até comentou, né, nossa, acho que isso nunca aconteceu, eu nunca pensei que eu ia narrar um piloto sozinho largando. E aí você já pode imaginar que, obviamente, a pista estava secando já muito. Hamilton largou sozinho, foi pro box já na abertura da segunda volta. E quando ele voltou, ele foi para penúltimo, né? Penúltimo lugar, porque o Mazepin ainda fez a primeira volta, só que aí ele abandonou, como a gente comentou. Ele foi pro box, acabou tendo aquela batida lá na bandeira vermelha, acabou quebrando o carro e ele acabou abandonando. Então o Hamilton foi de primeiro, de pole position, para último lugar. É lógico que a gente sendo engenheiro de obra pronta, a gente poderia falar, pô, ele poderia ter parado então junto com todo mundo. Só que foi aquilo que eu falei. Às vezes ele para, joga a pole position fora e a estratégia dá errada. Então, ser engenheiro de obra pronta é mais fácil, né? Mas na hora ali, imagino que foi tenso. Depois disso, o Verstappen também ficou lá para trás por causa daquela confusão toda do Bottas. Verstappen não teve um bom GP, tanto que ele terminou em 10º lugar no final, porque o carro dele foi bastante danificado naquele rolo lá, naquela bagunça do Bottas. Ele ainda teve sorte, para falar a verdade, porque ele completou o GP e ainda fez ponto. Porque nem era pro Verstappen voltar para essa corrida e completar, de o tanto que o carro, principalmente a lateral ali, o side pod do carro dele foi danificado. Então ainda foi bom para ele ainda. Outro destaque dessa corrida, a corrida foi bem legal, porque o Hamilton, como ele estava em último lugar, lembra? Ele estava em 14º, a gente já tinha o Ocon em primeiro, o Vettel em segundo, o Sainz ficou bastante tempo na terceira colocação, e o Hamilton estava vindo lá de 14º. Só que a performance do carro da Mercedes desse ano estava incrível, né? O carro do Max estava danificado, do Hamilton não. Meu, o Hamilton veio com tudo. Ele estava vindo ultrapassando todo mundo. Ultrapassou o Verstappen, ultrapassou o Ricardo, foi ultrapassando, na verdade ele ultrapassou num pit stop esses dois. Então ele estava vindo ultrapassando todo mundo. E o Toto Wolff vinha no rádio falando: Lewis, você consegue, você vai conseguir vencer esse GP. E parecia realmente que ele ia conseguir. Só que teve uma pedra no caminho de Lewis Hamilton, que foi o seu antigo companheiro de equipe, Fernando Alonso. O Alonso, companheiro de equipe do Ocon na época, o Alonso estava na Alpine e o Ocon também. O Alonso foi jogo duro, viu? O Alonso segurou o Hamilton. Alonso em quarto, Hamilton em quinto lugar. Faltando mais ou menos umas 12 voltas, 11 voltas para acabar o GP, o Hamilton colou, realmente ele chegou ali no Fernando Alonso, só que ele não conseguia passar o Alonso, por nada nesse mundo. Foi umas 6 voltas mais ou menos do Alonso segurando literalmente o Hamilton, e com certeza, já vou adiantar, isso fez com que o Ocon vencesse o GP. Por quê? O Alonso ficou segurando muito tempo o Hamilton, muito tempo, mas muito tempo mesmo. Igual eu falei, umas 6 voltas. E nitidamente o Hamilton tinha um ritmo de corrida muito melhor que o Alonso. Tanto que quando o Hamilton passou o Alonso, ele foi embora. E passou o Sainz, que estava em terceiro, na volta seguinte já. Muito fácil. Depois disso, já estava nas últimas voltas, o Hamilton foi chegando, acho que faltavam 1 ou 2 voltas quando ele ultrapassou o Sainz.
o Hamilton foi chegando e na última curva ali, na bandeirada final, o Hamilton chegou só 0,8 atrás do Vettel e 2,7 de diferença para o primeiro colocado, que estava o Ocon. Então 0,8 para o Vettel e ainda tinha 1,9 para o Ocon, que estava em primeiro. Só que no ritmo que o Hamilton estava vindo, ele ia ultrapassar os dois, talvez nessa próxima volta já, que seria a volta 70 e última do GP, né? Mas, como o GP da Hungria tem 70 voltas, não tem 71 nem 72, Ocon vence o GP. Assim, eu já vi muita gente falando, o Ocon caiu no colo, a vitória dele e tal. Mas, meu, eu reassisti esse GP, o Ocon mandou muito bem. Além dele ter aproveitado a oportunidade dessa loucura que aconteceu, ele em todo o GP, praticamente todo o GP, 90% do GP, ele ficou na frente, segurando e mantendo a distância do Vettel, que ficou em segundo o GP inteiro também. Então, muito mérito do Ocon. O Ocon não teve que ficar, ultrapassa, depois ele é ultrapassado, não teve uma disputa tão forte como teve o Hamilton e o Alonso para aquela quarta colocação que eu comentei, mas o Ocon manteve um ritmo bom e controlou a corrida toda. E, isso tem todo o mérito do mundo. E, não contente com tudo isso que aconteceu nesse GP que eu comentei, no final, depois que acabou o GP, o Ocon comemorou, obviamente, com o seu troféu, comemorou a sua única, até hoje a única vitória do Ocon na Fórmula 1, obviamente ele ficou muito feliz. O Vettel também, voltando ao pódio, ficou feliz. O Hamilton ficou feliz, ele estava em 14º e último colocado, ainda terminar com um pódio, ficou meio que frustrado, porque ele sabia que poderia ganhar, mas pelo menos pontuou bem e foi pro pódio. Não contente com tudo isso, depois que acabou o GP, sabe o que aconteceu? O Vettel foi desclassificado. O Vettel não ficou na segunda colocação. Por quê? Os carros, depois que acabam uma corrida de Fórmula 1, por sorteio, alguns carros eles têm que deixar uma parte do combustível, da gasolina ali, do combustível do carro, para testes da FIA, testes da Fórmula 1. E o carro do Vettel não teve quantidade suficiente para uma amostra, para eles darem uma amostra de combustível do carro dele para a FIA, na quantidade definida ali pelas regras. Então o Vettel acabou o GP sem essa quantidade dessa amostra para dar para a FIA fazer uma análise. E, segundo a regra, se isso acontecer, é desclassificação do piloto. Então, meu Deus do céu. Então, no final, ficamos assim. Ocon venceu, o Hamilton ficou na segunda colocação, ganhou mais pontos ainda do que ele achava que tinha ganhado, e o Sainz, com a Ferrari, acabou ficando no terceiro lugar. Meu Deus do céu. Esse GP foi muito maluco. Assim, se você assina a F1 TV, aconselho. Busque lá naquela parte de arquivos no aplicativo, busque esse GP da Hungria de 2021, assim, você não vai se decepcionar, muito legal, desde o começo até o final com todas essas questões, vale a pena reassistir, mesmo você tendo visto esse vídeo, eu já tinha assistido o GP lá na época, em 2021, e para fazer o vídeo, eu reassisti de novo e vale muito a pena, é muito divertido. Então é isso, se você gostou do episódio, deixa um like para ajudar com que esse vídeo chegue a mais pessoas, não se esqueça também de se inscrever aqui no Reaceleração para não perder nada de Fórmula 1, estamos voltando a produzir conteúdo aqui pro YouTube e também pro Spotify. Então é isso, valeu, falou!